Bem-vindo ao primeiro Money Driver, o seu congestionamento diário sobre a economia. 14 de março de 1922, em 1985, Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois do regime militar, é hospitalizado. O que segue depois a gente já conhece. Essa semana temos o Copom se reúne amanhã e quarta-feira, final do dia, sai a nova taxa de juros do Banco Central, a taxa Selic, aquela que remunera praticamente 90% dos investimentos de pessoa física no Brasil, através do CDI, que pouco difere da Selic Over. Estamos em 10,75 na Selic e as apostas majoritariamente estão em 1%, mas há também apostas aumentando aí na casa de 1,25 e 1,50. Mas por quê? Bom, a inflação PCA de fevereiro veio com um número acima do esperado, 1,01 no final da semana passada, e esse é um dos motivos da Selic, controlar a nossa inflação. Como veio muito alto, é possível que temos um aumento maior do que o esperado, o que tende a provocar um aumento no custo do crédito para a pessoa física e para a pessoa jurídica, investimentos menores por parte das empresas, diminuir a demanda, ou seja, tentar segurar a inflação. O detalhe, que nem é tão detalhe assim, é que esse aumento absurdo de preços que houve no petróleo e consequentemente nos combustíveis e na energia no Brasil e no mundo foi em março. Isso quer dizer que esse aumento que nós tivemos no IPCA não está pegando o aumento nos combustíveis. Então, o que será de março? Provavelmente teremos ainda uma inflação bem acima do esperado. E aquelas previsões de que a Selic ia terminar o ano em 11,75, depois em 12, depois em 12,25, agora entre 12,50 e 13. Então, cada vez aumentando, o mercado é assim mesmo, à medida que as coisas acontecem, as previsões mudam, não tem como ser diferente. E os nossos investimentos? Bom, um fato nós temos, inflação alta. Então, podemos aí considerar que um investimento atrelado à inflação, de um prazo não muito longo, pode ser interessante. Quem sabe um título tipo IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais alguma coisa pelo menos. Aí tem títulos bancários como CDBs, LCIs, tem títulos de empresas privadas não bancárias como debentures, tem títulos do Tesouro Nacional como as NTNBs, tem várias opções aí no mercado para isso. Temos que tomar cuidado com o prazo, nesse momento de incertezas aí, prender o dinheiro por um prazo muito longo a um indexador específico pode ser um pouco arriscado. Outra opção conservadora que temos, são os tradicionais fundos e títulos em geral atrelados ao CDI, leia-se Selic ou Selic Over. Aquele fundo que o brasileiro está acostumado, aquele título que o brasileiro está acostumado por ter altas taxas de juros ao longo de toda a nossa história. Qual seria a desvantagem deles? Bom, eles dependem das atas do Copom, das decisões do Copom. A inflação chega primeiro, depois vem a decisão do Copom. Então, nós já tivemos uma inflação de fevereiro de 1%, mais de 1%. E agora, no início da segunda metade de março, a gente vai ter uma definição, provavelmente de alta da Selic, e esses papéis, esses ativos, sejam fundos ativos pós-fixados de uma forma geral, vinculados ao CDI,
vão refletir esse aumento de taxa. Então a Selic e CDI sempre chegam atrasados. Quem investiu nesses papéis ao longo dos últimos 12 meses não teve muita sorte. Quem investiu em papéis de inflação nos últimos 12 meses ganhou no mínimo 10%. Só falei de ativos conservadores. Continuamos tendo uma entrada forte de capital estrangeiro na nossa bolsa de valores. Aparentemente são recursos que vêm aí da União Soviética. Opa, tô ficando velho. Da Rússia, buscando a rentabilidade da nossa bolsa de valores em função de um achatamento de preços que houve ao longo do ano passado, final do ano passado principalmente. Então a bolsa, entre aspas, está barata, principalmente em dólar, que se apreciou muito, embora venha diminuindo seu valor nos últimos meses. Mas como assim o dólar vem diminuindo seu valor com o país nesse caos que está em ano de eleição? Exatamente por esses dois motivos que falei. A fuga de capitais desses ativos da Rússia. Outro, um baixo preço dos ativos aqui no Brasil. E tem um terceiro ainda também, que é justamente o que já falei também, o aumento da taxa Selic. Ou seja, o dinheiro aplicado no Brasil de uma forma, para os gringos aí, relativamente conservadora, porque eles entendem que o Brasil está cada vez mais próximo de um calote, embora a gente esteja aparentemente longe disso. O Brasil está pagando muito bem o capital, né? Pagando 10,75 ao ano, e esse 10 deve virar 11, 12% até quarta-feira à noite ou a partir de quinta-feira. Recomendo aqui manter ativos líquidos, mesmo que pós-fixados em CDI, que são esses os mais líquidos. Aproveitar oportunidades que essa crise toda vem a trazer. Toda crise traz oportunidades, isso em todos os campos da vida. Então podemos ter aí quedas de valores de empresas que não fazem sentido em relação ao que essas empresas de fato estão entregando. Podemos ter aí valorizações em aplicações pré-fixadas em função desse aumento de Selic e expectativa de aumento de inflação e de juro real. Nos próprios títulos IPCA+, podemos ter um aumento desse juro da parte pré-fixada dos juros, né, do chamado cupom. Enfim, de prováveis oportunidades aí no curto prazo. Era isso, o primeiro Money Driver, e vamos ver se dão sequência nisso. Põe aí embaixo suas questões, me siga, seja no Instagram, seja no Facebook. Estou aqui para vocês. Fernando Ricker, assessor financeiro, especialista em investimentos, planejador financeiro e sócio da Faz Capital, ou Faz Capital. Venha com a gente, abra uma conta. Em momentos como esse, uma boa assessoria é essencial. Um abraço e uma ótima semana.